Zumbare, zumbare, zumbara. Zumbare, se zumbara. Olá a todas e todos, eu me chamo Anderson Vieira, sou integrante do grupo de pesquisa de Pedagogia e Performance Coral da FRJ. Hoje vamos entrevistar a professora doutora Maria José Chevitarese, dentro da temática de escolha do repertório, uma das temáticas trabalhadas no Congresso. Graduada em Regência pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestra em Música Brasileira pela Unirio e doutora em Psicossociologia das Comunidades pela FRJ. É professora titular de canto coral na FRJ e dirige os coros infanto-juvenil desde 1989 e o atual Brasil Ensemble FRJ desde 1999. Criou o projeto A Escola Vai à Ópera, um projeto voltado ao público infantil, tendo produzido 10 óperas. Na área administrativa, já atuou como vice-decana e decana do Centro de Letras e Artes, pró-reitora de extensão, diretora artística da Escola de Música e diretora da Escola de Música da FRJ. Atualmente, coordena o Congresso Internacional de Música Coral Infanto-Juvenil, o CIMUSE, e o Congresso de Pedagogia e Performance Coral da UFRJ. Seja bem-vinda, professora Maria José Chivitarese. É uma alegria e um prazer enorme poder entrevistá-la no nosso Esquenta para o Congresso. E gostaria de começar essa conversa pedindo que comentasse um pouco sobre a sua experiência como regente coral. Quando que você começou e quais grupos você já regeu? Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu, na verdade, como regente coral, eu comecei por volta de 1984, mais ou menos, né? Foi quando eu decidi, eu acho que em 83, eu decidi que não queria mais ser engenheira, que eu iria voltar para a música, e aí antes eu estudava piano, né? Mas eu sabia que o que eu queria era trabalhar com coro, né? Então, na época, eu regressei na graduação, eu já tinha feito a graduação na engenharia, né? E após na engenharia, eu reingressei na graduação e aí me reingressei em regência. Na época só havia a regência orquestral e eu fui para. Foi essa a regência que eu fui fazer. O que foi muito útil, né? Porque me deu uma visão mais ampla e eu busquei outros conteúdos específicos da regência coral em cursos, né? E trabalhando com a Elza Lakshevitz, com a Cleo Persson de Matos, estudando também com a Lúcia Passos a questão de técnica vocal. Então, eu complementei a parte de coral da minha formação dessa forma, né? Ah, e aí, quando eu decidi, logo que eu retornei para a graduação, é, eu criei dois coros. Eu criei um coro na própria universidade, que eu já era professora da universidade. Eu era professora nessa época da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, no departamento de estudos, e eu criei o Fal Coral. Comecei do zero, zero, botando cartazinho, venha cantar conosco, e comecei lá com um grupinho bem pequeno. E esse coral era E formado pelos alunos da faculdade, ou qualquer pessoa poderia fazer? começou pelos alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Logo, no mesmo prédio, também funcionava a Escola de Belas Artes. Então, logo vieram também alunos da Belas Artes. E aí começou a misturar, né? Depois, com o tempo, que esse coro durou, acho que durou uns 15 anos, né? Ele até foi mudando de nome, mas essa estrutura durou mais ou menos por uns 15 anos. No final, tinha gente da universidade toda, né? A gente tinha um coro grande, bem interessante. Bom, então esse foi o primeiro coro que eu criei e comecei a trabalhar com ele no mesmo momento em que eu começava a estudar regência.
E, ao mesmo tempo, eu criei um coro infantil. E a minha irmã era diretora numa escola chamada Noel Rosa, que fica ali em Vila Isabel, no antigo Jardim Zoológico. Então, eu me ofereci para fazer um coro infantil lá, começar também do zero. Então, eu comecei a reger assim, porque eu entendia que se eu queria ser regente, eu tinha que praticar. Então, ao mesmo tempo que eu estudava a regência com os professores aqui na Escola de Música da UFRJ, eu já aplicava nos meus grupos, né? O que a gente sempre incentiva também muito aos alunos, né, que tenham os seus próprios coros, né? Porque aí aquilo que eles estão aprendendo não fica tão abstrato. Porque eles sentem no dia a dia todas as dificuldades e podem discutir com seus professores. Olha, não estou conseguindo fazer tal coisa, me ajuda, o que é que eu faço? Não é? Então, é um momento rico, né? Entende? Então, foi assim que eu comecei. Né? É, você perguntou também quais os grupos que eu já regi. É, eu trabalhei muitos anos, uns 8 anos mais ou menos, no Teatro Municipal, mas eu não era, com o coro infantil de lá, mas eu não era regente. Eu era preparadora vocal. Quem era regente era a Elza Lakshevitz. Por isso eu quis fazer o meu que eu pudesse eu trabalhar, né? Bom, é, em termos de coro infantil, eu criei esse lá em Vila Isabel. Depois eu fui para um coro no Leblon, numa escola particular que atendia crianças de alto poder aquisitivo, chamava Espaço Educação. Foi bem interessante, só trabalhava com terceira e quarta série. Foi bem interessante esse trabalho. Depois eu criei aqui na escola de música o coro infantil, que eu tenho até hoje, né? Que depois hoje virou o coro infanto-juvenil. E também trabalhei durante 8 anos no Espaço Educação. Não, Espaço Educação não, minto. Como é que ele chama? Solar Meninos de Luz, que fica ali na comunidade Pavãozinho. Então, esses foram coros infantis. Nos coros adultos, eu tive coros de empresa por algum tempo, no Senai, na Promon, também trabalhei um tempo com coro de empresa. Trabalhei bom, o primeiro coro que eu tive foi aqui da própria universidade, né? Esse que eu falei com você. Mas depois eu trabalhei numa universidade lá em Campo Grande durante 2 anos, mais ou menos. Eu substituí o Wesley Banos, né? Não sei se você conhece, que trabalhava numa universidade lá em Campo Grande. Ele foi para os Estados Unidos fazer um curso e pediu para substituí-lo. Eu substituí, quando ele voltou, entreguei o coro a ele. E trabalhei no Senai. Falei já? Já, né? Acho que já. É porque a gente fica assim vibrado, né? Vibrando quando você fala sobre a sua trajetória, uma pessoa que é referência no Rio de Janeiro para canto coral, né? Saber como você começou, saber como foi sua trajetória com escolas, é muito interessante, é sempre enriquecedor. E aí, dentro da temática do congresso, né, a gente está aqui falando sobre escolha de repertório. Eu gostaria de perguntar quais critérios você utiliza para a escolha do repertório, né? Ainda mais considerando esses vastos grupos com quais você já trabalhou, né? É. Bom, é, eu tive uma formação, assim, os meus regentes, né, que foram referência para mim, foram a Cleuf Persson de Matos, que era minha professora aqui na escola de música, quando eu era ainda criança, e ela me chamou para cantar na Associação de Canto Coral, que era o coro de referência do Rio de Janeiro, né? Era um coro top, né, naquela época. E a Elza Lakshevitz, que também era quem tinha os coros de referência. Então, eu tive a sorte de trabalhar com duas maestrinas, assim, esse top, né? Acho que Deus me deu esse presente.
E elas faziam sempre um repertório muito vasto, né? Então, isso já eu já fui introduzida no mundo coral com essa linguagem, né? Uma linguagem que era muito ampla, que a gente cantava desde peças sinfônicas, muita coisa a capela, mas os compositores brasileiros, compositores estrangeiros, enfim. Então, isso fez com que eu tivesse uma visão de repertório que eu vejo hoje, analisando, que já era diferenciada, né? Pela formação que eu tive. Então, em todos esses coros, todos que eu trabalhei, o, em coro de empresa, coro de comunidade, eu sempre procurei fazer um repertório abrangente, né? Então, eu procuro sempre trazer coisas do folclore, com bons arranjos, escolho com muito cuidado os arranjos, porque a quantidade de arranjos que existem é imensa, mas nem todos têm uma qualidade interessante, né? Sempre procuro fazer peças e que foram escritas para coro. Também você tem que analisar se são boas ou se são de boa qualidade ou não, porque nem tudo que foi escrito, porque é original é bom. Não, né? E se funciona para Tem o grupo, né? coisas. Você tem que analisar e ver se a peça é uma peça interessante, se ela vai trabalhar aspectos são os aspectos que você tem, precisa trabalhar no seu grupo, né? Você precisa saber se, por exemplo, em que essa peça vai contribuir naquele momento para o seu grupo. Então, eu gosto de trazer peças em diferentes línguas, porque isso amplia o. Eu aprendi a ler as diferentes línguas cantando em coro, né? Tudo, alemão, francês, italiano, tudo isso eu fui aprendendo cantando em coro. E aí eu procuro também fazer isso com o meu cantor, dar essa oportunidade dele aprender também fazendo, né? Que aprender fazendo é muito melhor do que aprender por uma coisa que você nem sabe quando vai utilizar, né? Te dá outro entusiasmo, né? Então eu procuro isso, fazer um repertório diversificado que acrescente alguma coisa sempre ao meu cantor. Se eu estou precisando trabalhar a questão da afinação, vou procurar uma peça que vá trabalhar isso. Se eu estou precisando trabalhar a dicção, vou procurar uma peça que vá contribuir com esse aspecto. Estou precisando trabalhar um tipo de sonoridade, vou procurar uma música que vai trabalhar aquele tipo de sonoridade. Então, sempre fazendo com que esse repertório some em termos de acrescente alguma coisa para que meu coro melhore de qualidade, né? Sempre buscando isso. Você já pontuou a sua experiência, né, com pessoas expressivas no canto coral, mas com certeza isso já te dá um repertório muito vasto. Mas como você costuma pesquisar e adquirir um novo repertório que você vai trabalhar? Eu adquiri um seguinte hábito, desde que eu resolvi que ia ser regente de coro, né? Tudo que era peça de coro que passava na minha mão, eu copiava. Infelizmente, nós não temos no Brasil editoras, né? Então, não, não, e muita coisa dessas peças são originais dos compositores. Nem eles mesmos têm editado. Eles te dão aquela cópia já do manuscrito dele. Então, eu tenho uma biblioteca bastante vasta hoje, que eu trabalho 40 anos com isso, né? E eu não me importava se aquilo ia me servir naquele momento. Eu ia para os painéis, existiam os painéis, mostras que faziam botava assim varaus assim com de penduradas partituras. Aí cada um escolhia o que queria. Eu falo, eu quero todas. Pegava todas, tirava a cópia de todas. A Funarte está fazendo um leilão lá de partituras. Eu ia lá, catava todas, eu quero todas. Eu falei, um dia ela vai me servir. Então, na verdade, eu tenho muito material, porque a minha vida inteira eu
eu recolhi esse material, né? E guardei. Agora, muita coisa ainda está em papel, que precisaria hoje passar tudo para PDF, né? E eu aproveito para perguntar, como você estuda o repertório dos seus coros? Cada música a gente estuda diferente, até por causa seja do arranjo, da forma como foi escrita, do período em que foi feita. Mas você tem alguma coisa que você começa, alguma coisa que você prefira por onde começar, ou algo que você tem em mente para estudar esse repertório? Olha, na verdade, quando eu começo a escolher a peça, na verdade, eu já estou começando a estudar, né? Porque eu estou dando uma primeira olhada mais genérica, mais geral na peça, mas para saber se ela tem o aspecto que eu quero buscar para que o meu coro esteja crescendo, né? Então, já é uma primeira olhada, uma olhada geral. Ah, essa peça aqui me parece interessante, vai ser boa para o meu coro nesse momento. Então, isso é uma coisa. Quando eu escolho, eu nunca escolho uma peça só. Eu vou escolhendo duas, três, porque eu nunca faço uma peça, a não ser que sejam obras enormes, né? Mas essas obras comuns que a gente faz, de 3, 4, 5 minutos, eu escolho sempre três, quatro para começar, né? Eu já procuro que ela tenha características diferenciadas, né? Porque isso me equilibra o ensaio e me equilibra o concerto. Então, eu preciso de peças que, que mantenha o meu coro concentrado durante 2 horas, seja o de criança, seja o de adulto, né? Se eu fizer uma mesma, tudo com o mesmo estilo, com o mesmo andamento, isso vai ficar muito maçante. Então, eu já procuro fazer a escolha dessas variáveis já na escolha do repertório, né? De tal forma que eu possa. Eu fiz uma peça muito, muito agitada, com muita articulação, agora eu vou fazer aquela que eu quero trabalhar legato. Então, eu vou fazer uma outra coisa. Aí vou para outro ambiente sonoro, né? Já vou buscar outra sonoridade. Acabou esse, mas isso exige muito do corpo, exige muito de apoio, né? Agora eu vou fazer uma coisa mais leve, fazer uma coisa para o meu corpo descansar. Então, na escolha do próprio repertório, eu já vou buscando também músicas que me facilitem nesse aspecto, né, da minha dinâmica de ensaio e depois também na hora que eu vou fazer o repertório do concerto. Porque eu também, se eu faço um repertório no concerto, que é só tensão, 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 eu não, em hora nenhuma, o público respira. Eu preciso pesar também isso. Então, eu vou misturando esse tipo de coisa, né? Eu misturo também o grau de dificuldade. Eu sempre trago uma peça que vai ser o desafio do meu coro. Pode ser até que naquele momento ele ainda não vá conseguir fazer tão bem feito aquela peça, mas ela vai servir para que ele cresça. Então, através daquela peça, vai exigir coisas novas dele, em termos de técnica, que ele vai dar aquele salto para frente. É como na academia, quando você tem uma série nova, né? Você sai no dia seguinte com todo cheio de dor, né? Porque você está usando coisas que você não usava antes. Mas daqui a 2 semanas, 3 semanas, né? No mês seguinte, você faz aquela série sem problema. A mesma coisa é o repertório. Então, você vai se lascar todo naquela música difícil, mas você vai vencer aquela etapa e você vai crescer, né? Então, agora, depois que eu faço essa peça, que eu trabalho essa peça que exige muito do cantor, ele precisa de relaxar. Então, ele precisa de uma coisa bem fácil, bem mais fácil, bem tranquila, para ele poder relaxar e ter forças para seguir em frente. Então, também o grau de dificuldade das peças eu também vou variar, dentro do mesmo coro, né? Dentro do grau técnico que esse coro está. Agora você me perguntou, e como é que você depois escolheu as peças?
como é que você estuda essa peça. Primeiro, eu leio tudo que está escrito na partitura, porque tudo que está escrito na partitura é informação que o compositor deixou para mim. Então, todos os ralentando, aqui é com alegria, aqui ele quer mais denso, ele escreve lá, com o espírito, então ele quer uma coisa assim. Todos os andamentos, é, as ligaduras, os estacatos, e eu marco isso tudo, eu vou marcando tudo tudo que eu vou encontrando na partitura. Eu vejo as sessões dessa obra, porque muitas vezes essas sessões se repetem mais à frente. Então, eu vejo, tem a seção A, depois tem uma coisa que se repete, um B novo, aí vai para um C, depois vem esse B de novo. Então, quando eu entendo a estrutura, eu posso montar o meu ensaio de uma tal forma que essa peça vai ser montada muito mais rápida, porque eu já entendi a estrutura que o compositor deu à peça e a partir daí eu monto meu ensaio para para que o meu cantor aprenda mais rapidamente. Tá? Que mais que a gente pode ver? Deixa eu pensar, que mais que eu vou catando informações, né? Deixa eu ver. Vou ver qual é o gestual. Tem determinadas coisas que eu vou precisar testar qual o gestual que eu vou fazer para que meu coro entenda a sonoridade que eu quero, né? Se é uma coisa, se aqui é uma peça que exige um som mais arredondado, que tipo de gesto eu vou usar? Se aqui não, aqui é uma coisa bem seca, qual é o tipo de gesto que eu vou usar para que eu tenha esse resultado sonoro? Porque o gesto e o som do coro eles estão muito interligados, né? E é por isso que quando um regente rege o coro e outro regente diferente vem reger, são sons diferentes que ele tira, porque o gesto de cada um tem muito bem da personalidade de cada um. Então ele vai tirar sonoridades diferentes. Então, professora Zezé, aí você estudou o repertório, você escolheu, planejou, preparou o grupo, está preparando o grupo, e aí tem aquele corista que não aceita o repertório proposto. Como que você lida com o público, com patrocinadores e coristas que não aceitam o repertório que você propõe? Bom, a gente precisa saber por que que ele não aceita, não é? Muitas vezes, aí eu vou dizer, muitas vezes entram questões, às vezes, culturais ligadas, às vezes, a religiosidades padrões de comportamentos, né, que a pessoa não se identifica e aquilo incomoda ela num tal nível que para ela cantar aquilo é muito complicado. Quando eu vejo que a pessoa está se sentindo mal em cantar aquilo, se é uma pessoa, né? Normalmente isso acontece a uma, duas, três pessoas, né? Eu falo, fica à vontade, não cante. Isso está fazendo mal a você? Não cante. Eu procuro respeitar, sabe? Porque você não. Como é que você vai cantar uma coisa que está te fazendo um mal horrível? Ah? Agora, ao mesmo tempo, eu procuro trabalhar com os meus cantores, explicando a eles que, é, olha, isso, quando você canta isso, você não quer dizer que você é isso ou é aquilo. Você é um intérprete. Você é um intérprete daquela. Então, por exemplo, se você pegar a ópera Carmen, a Carmen, quando ela canta a habanera, ela usa toda da sexualidade, né? Porque a Carmen é uma mulher mais, digamos assim, liberal, né? Digamos que uma mulher que é muito fechada, né, para isso, uma cantora, vai fazer a Carmen. Ela não passou a ser
uma libertina, é porque ela está cantando a Carmen. Ela, naquele momento, ela está cantando, está interpretando aquele personagem. Aí é o personagem que é daquela forma. Quando você interpreta um cara que uma pessoa sem escrúpulos, né? Vamos supor, uma pessoa sem escrúpulos. Isso não quer dizer que você seja sem escrúpulos. Você está interpretando aquele personagem. Você continua sendo o que você é, né? Isso é uma coisa interna, interior. O que você é está dentro de você. Agora, aquele personagem que você está interpretando, ele é daquela forma. Então, naquele momento, é, você está passando aquela mensagem porque você é aquele personagem. Tá? Então, eu procuro, ao mesmo tempo, sempre que tenho oportunidade, levar isso para os meus cantores, né? Para que eles possam abrir um pouco a mente no sentido de, assim, eu não sou aquilo que eu estou cantando. Eu sou uma coisa, né? O que eu estou cantando é outra. Às vezes são outros tipos de coisas. Por exemplo, meu coro infanto-juvenil, ele já são crianças maiores, né? Hoje em dia, eu estou trabalhando com crianças a partir de 12, eu chamo criança, mas já são mocinhas de 12 anos, né? É que eu chamo todo mundo de criança. Então, de 12 anos para cima. Às vezes preciso fazer, por exemplo, uma gravação. Vamos supor que eu fosse gravar as rondas infantis do Edino Krieger. É um repertório muito, muito aquém do que eles cantam, aquém em termos de idade, eles têm outro amadurecimento, né? Então, au, 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 olha o cachorro do Nicolau. Isso é uma coisa para criança pequena cantar, feliz da vida. Mas não uma mocinha de 12, 13, 14, 15 anos, né? Mas aí eu explico, nós vamos fazer uma gravação. Isso aqui é uma música para criança pequena. Então, eu sempre trato com a verdade, né? Então, eu falo, olha, isso é uma música de criança pequena, não é? Eu sei que vocês não vão ficar cantando essa música, mas a gente precisa fazer essa gravação, a gente precisa cantar em tal concerto tais músicas assim, assim, assado, né? Então, eu preciso da ajuda de vocês. Pronto, acabou. Basta isso. E eles entram. Às vezes, por exemplo, junta meu coro com o da Juliana. Da Juliana são crianças menores. Então, às vezes, a música que nós vamos fazer para o meu coro é uma música infantil, né? Eu falo, olha, nós vamos cantar, que nós vamos ajudar os pequenos. Pronto. Então, aí já se sentem. Olha, olha que a minha importância. Então, na verdade, eu acho que tudo depende de como você leva a informação, é, com respeito, né? Respeito a ele, entendendo a cabeça de quem está ouvindo, né? E dialogando. Então, aproveitando essa temática de um repertório variado, você poderia destacar então qual a importância de se escolher um repertório variado quanto a gêneros e estilos musicais? Olha, logo além da ampliação cultural, que eu acho, existe uma coisa que, por exemplo, que é a sonoridade. Se você só trabalhar é, um tipo de música, você só trabalha um tipo de sonoridade. Tá? Quando você entra com outros tipos Até, por exemplo, se você canta. Hoje eu estou fazendo com o meu coro adulto Debussy. Eu falo, gente, isso aqui não é Wagner, isso é Debussy. É outro som. Não é nada disso que vocês estão fazendo, né? Então, são duas peças, eu botei dois compositores dentro do mundo da música, digamos assim, clássica, né? Se a gente pode chamar assim, mas que são sonoridades totalmente diferentes. Se eu só fizer Debussy, eu só vou trabalhar aquele tipo de sonoridade. Se eu só fizer Wagner, eu vou trabalhar aquele tipo de sonoridade. Então, quando eu amplio o meu repertório e trabalho estilos diferentes, eu faço com que o meu cantor saiba usar o seu aparelho fonador de diferentes formas, de tirar timbres diferentes,
porque o timbre é uma coisa que você pode ter uma mobilidade, um timbre mais aberto, um timbre mais fechado, uma coisa mais pesada, mais escura, mais clara, mais vibrato, menos vibrato. Então, isso é crescimento técnico também. Né? É como se o corredor, o corredor só sabe dar salto de 10 metros. Menos que 10 metros, ele não sabe nem mais que 10 metros. Ele só dá salto de 10 metros. Não, ele aprende a dar saltos de várias formas, né? Então, eu acho que a gente ganha muito nisso. A gente ganha em técnica, né? E além de conhecimento, de estilo, né? Que cada um cada estilo. Você vai fazer uma renascença, é um som, né? Você vai fazer Brahms. Não, Brahms é romântico, É uma construção com o grupo, né? é uma construção. E o que você considera imprescindível nos ensaios e nas apresentações de seus coros? Prazer e alegria. Eu acho que primeiro a pessoa tem aquele momento da apresentação tem que ser um momento de gozo mesmo, tem que ser feliz. Por isso que você tem que estar seguro. Para isso você tem que estar seguro. Se você não souber a música, você fica num nervoso danado, né? Fica inseguro, aí perdeu a graça toda. Aí não valeu a pena. A vida é curta, né? Então, a gente tem que ter momentos de alegria. Se a gente, nem tudo é alegre, mas pelo menos momentos, o palco tem que ser um momento de muito prazer e muita alegria. Né? Então, eu acho. E você passa uma mensagem, né? Porque se você está bem, você vai conseguir passar aquela mensagem daquela música, aquela música vai chegar até a plateia vai jogar energia boa para você também, é uma troca, coro, plateia, plateia, coro. Então, tudo se faz se você estiver bem, você estiver seguro e feliz de estar fazendo aquilo. Se você estiver com raiva, insatisfeito, não vai. Pode ter ali a plateia, mas você não passa mensagem, você não chega a ninguém, né? Eu acho assim, por que que me dá o meu trabalho é um trabalho que me dá muito prazer. Então, eu tenho certeza que chega aos alunos, aos meus cantores, muita coisa, porque eu faço com alegria. Ah, eu zango, zango, eu brigo, brigo, mas é tudo intenso, né? Mas a mesma coisa é a apresentação. Uma apresentação xoxa, não vai, né? Não, Então, realmente não compensa. Professora Zezé, eu poderia passar o dia conversando com você, porém eu tenho mais uma última pergunta para fazer e terminar o nosso encontro. diga. Que formação você considera ideal para um regente coral no tocante ao gestual de regência, ao preparo vocal, à montagem e à performance do repertório? Peraí, você falou muita coisa, peraí. É. Mas uma coisa de cada vez com calma, a gente tem tempo ainda. Diga. Primeiro, gestual, né? Olha, eu acho que é interessante que a gente conheça todos os tipos de gestual para saber com qual a gente se identifica melhor, né? E eu fiz cursos com muitas pessoas diferentes, né? Que cada um ensinava uma coisa, uma forma de reger, até que um determinado, quando eu fiz com o Alberto Grau, o venezuelano, né? Aqui me identifiquei muito com aquela forma dele reger, né? Que é a regência no plano, né? Do Celibidache, e que foi a que eu não regia daquela forma antes, mas a partir dali eu mudei, porque eu me identifiquei. Então, a primeira coisa, você tem que se identificar, tá? Porque reger tem muito a ver com a personalidade da gente, né? A regência, para ser uma regência verdadeira, ela tem que sair de dentro da gente, né? Senão senão é só gesto, o robô vai fazer melhor que a gente, né? Porque o robô vai fazer com uma precisão assim fantástica, não vai errar nem você programa ele, vai sair tudo. Às vezes, a gente pode até às vezes se errar uma entrada, mas se a gente está fazendo de dentro, se a gente se identifica, né, ninguém nem vai perceber nada daquilo, porque é verdadeiro, né?
Bom, então eu acho isso. Eu acho que é importante em termos de gestual, que ele seja expressivo, né? Mas essa expressividade tem a ver também com a interpretação que você quer dar, e essa interpretação que você dá à obra tem a ver com o seu conhecimento da obra, com o seu conhecimento de estilos e junto com a sua personalidade, né? Então você vai escutar duas obras iguais, quer dizer, a mesma obra, regida por dois maestros diferentes, pode pegar dois tops, não importa. Vocês vão ver que tem várias coisas que eles fazem diferentes. Porque um está certo, outro está errado? Não. Cabe diferentes possibilidades numa mesma obra, né? Não é certo ou errado. Não. Claro que tem coisas que totalmente estapafúrdias que você fala, não, isso aí não tem nada a ver, está totalmente fora do estilo, isso não tem a ver. Mas, às vezes, até você encontra arranjos que propositadamente fazem isso e não deixam de ser interessantes também, né? A gente tem, por exemplo, aquele Aleluia do Handel Soul, né? Eu não sei se você conhece, você já cantou, né? Todo num ritmo soul e é interessante também. É o do Handel? Não, é outro. O do Handel é um, né? Mas o cara fez de propósito isso, né? Não que ele desconhecesse, ele quis fazer uma nova versão, É um uma contexto, nova é uma leitura. proposta, né? Uma proposta É nova. uma nova proposta, uma releitura, né? É proibido? Não, não. Então, eu estava falando de gestual, né? Já falei. O Aí que prepara mais? o Eu já me vocal. perdi, tá vendo? Hã? Prepara o vocal. Preparo vocal, ele é fundamental. Então, se você quer ser um regente de coro, tem que estudar técnica vocal. Não tem outro jeito, né? Não, mas eu vou trabalhar só com cantores já prontos. Até quando você trabalha com cantores. Você tem que saber, porque existem várias técnicas, existem várias formas de abrir a boca, e se cada um abre a boca de um jeito, você não junta, não afina, não junta os sons. Então, você tem que saber técnica vocal, e você tem que saber as peculiaridades da técnica, para que você até junte pessoas com técnicas diferentes e você consiga uma sonoridade homogênea, né? Então, não dá para ser regente sem conhecer técnica vocal. Eu acho que um dos grandes problemas da maioria dos coros que não consegue fazer um trabalho que se desenvolva, que vá para frente, é porque a pessoa desconhece técnica vocal. Aí ela vai ficar sempre no reme-reme, não afina, que ela não sabe técnica vocal. Ela não sabe como cantar. Então, é como um professor de piano que não sabe tocar piano. Ele tem que saber alguma coisa ali, senão não vai. Isso. E o E último mais? ponto é em relação à montagem e à performance do repertório, né? O formato que você Montagem. considera ideal para um regente em relação à montagem e performance do repertório. Bom, a questão da montagem isso vai depender muito de que coro que você tem, de que grupo que você tem, né? Mas eu gosto sempre de fazer um ensaio em que eu trabalho várias peças, mesmo que eu não trabalhe a peça inteira, mas trabalho um pedaço de uma peça, um trabalho de outro, um trabalho, um pedaço de outro, né? Justamente para dar esse equilíbrio e não saturar a pessoa daquele mesmo estilo, daquele mesmo tipo de música, né? Então, gosto sempre de variar, tanto com os adultos quanto com as crianças. Mas, às vezes, você está trabalhando uma peça, se você está trabalhando num coro profissional, que você tem que montar em um mês tal obra, é aquela obra o ensaio inteiro, né? Então, isso tudo é relativo, né? Isso tudo é relativo. Agora, nesses coros que a gente tem, que são os coros mais comuns, né? Que a gente trabalha peças pequenas, né? É, uma coisa que eu acho que é muito importante é a gente não começar todo dia do primeiro compasso, né? Então, você leu a primeira página num dia, no outro dia lê a segunda.
Depois até você pode juntar a primeira e a segunda. Mas no outro dia você já lê a terceira. Se você começar todo dia pelo primeiro compasso, pelo mesmo compasso, você não sairá daquela página. Você não, quando chegar na última, você já não aguenta mais a peça. A primeira página está maravilhosa e o resto da música está uma porcaria, porque você não trabalhou com uniformidade a peça como um todo, né? Então, eu também, quando monto meu estudo, meu planejamento, tal dia eu vou ensaiar esse pedaço, no outro dia eu vou ensaiar esse pedaço, no outro dia eu vou ensaiar esse pedaço, no outro dia eu vou juntar esse e esse. Então, tudo isso é pensado para quando a peça estiver pronta, ela está pronta por igual, né? Então, isso é técnica de ensaio, isso é técnica de planejamento, né? E você falou mais uma outra coisa. Sobre a performance. E ouvir muito. Ouvir, eu estou sempre ouvindo alguma coisa. Olha, hoje a gente tem tanto recurso, tem Spotify, né? Tem YouTube, tanto grupo, você bota lá, coro de criança, Children Choir, pronto. Bota lá, choir, só isso, coros. Vai aparecer tanto coro, muita porcaria e muita coisa boa, né? E aí você começa a ver repertórios novos. Gostei dessa música, vou ver se eu arranjo essa música. Quem sabe eu vou comprar essa partitura, eu acho que eu consigo comprar. Boto lá no Google, tal lugar vende, né? Então, ontem mesmo eu comprei uma. Vou comprar essa música. Né? Como é que eu ouvi? No YouTube. Ouvi, gostei, boa, soa bem, as crianças vão gostar de cantar isso. Então, ouvi muito, né? Que aí você começa a ouvir sonoridades diferentes. Essa sonoridade eu gosto. Essa sonoridade desse coro aí não tem precisão. Olha aí, cada um acaba numa hora. Até a questão, sabe, que do gesto eu hoje hoje em dia tenho implicado um pouco com essa questão de movimentação. Não que eu já fiz muito, já, mas quando você vê um coro japonês, asiático, coreano, japonês, fazendo uma movimentação, aí você vê, gente, a minha movimentação é uma porcaria. Porque é de uma precisão. A gente, às vezes, não dá importância ou à música ou à movimentação. Às vezes, para fazer a movimentação, a música fica um horror e um coro. Eu acho que em primeiro lugar está a música, né? Aí você se preocupa, às vezes, muito com a música e na hora e a movimentação, levanta o braço, um faz assim, outro faz assim, outro... Se você via um coro desses asiáticos, todos sorriem da mesma forma. Chega até a ser cansativo. Eles andam da mesma forma. Eles movimentam exatamente junto a mão. Eles, se a posição é essa para todo mundo. Não é um aqui, outro aqui, outro aqui. Não é. É todo mundo exatamente igual. Pá. Então, o impacto que você tem quando você vê aquela movimentação é outro, porque é de uma precisão, né? Agora, certamente, eu sei que eles trabalham em outras condições, nem tudo a gente pode. A gente não gostaria de ter muita coisa que a gente vive numa outra sociedade, numa outra cultura, com outras condições, né? Eu trabalho numa sala com uma toalha me enxugando, pingando, pingando, né? Você vai nesses coros que tem essa qualidade top, você vai ver que ele tem uma sede com calefação para o frio e a calor, né? Que tem um pianista que chega na hora, que tem um cantor que chega na hora não, 10 a 15 minutos antes eles começam a chegar, começou o ensaio, tem todo mundo, né? Não tem um problema, hoje a linha vermelha está fechada, ou a linha amarela hoje está fechada. Não vou dizer aqui por quê, né? Enfim, nós vivemos em outras condições.
Ah, então não vamos fazer porque a gente não tem a condição ideal? Vamos fazer sim. Vamos fazer o nosso melhor a partir das condições que a gente tem, para que as nossas crianças consigam crescer, melhorar, crianças e adultos também, né? Melhorar, serem melhores músicos, serem melhores pessoas, que isso é muito importante na minha forma de ver, que elas saiam mais felizes do ensaio do que na hora que entraram, e que façam concertos que elas fiquem extremamente comprometidas e felizes, porque é isso que a gente leva desse mundo, né? É esse, essa, é esse prazer, essa alegria de viver, que elas não percam, apesar das adversidades que a gente sabe que todo mundo tem, uns mais pesados do que outros, mas que a gente não perca a alegria e o prazer de viver, né? Professora Zezé, eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir essa conversa que está gravada, essa nossa entrevista, elas vão se sentir inspiradas, elas vão procurar, né, melhorar, sempre estar, né, se desenvolvendo quanto ao canto coral, né, é muito estimulante, é vibrante, né, como eu já falei, e é divertido ouvir uma pessoa como você, uma profissional tão experiente nessa área, né, então, em nome do grupo de pesquisa de performance e pedagogia coral da FRJ, gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a sua presença, o seu humor aqui com a gente. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Conte sempre comigo. Um beijo. Beijo Tchau. grande, Zé. Até a próxima. Escondumba, 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 escondumba,